Bíblia, e se você tem uma Bíblia por perto, abra a sua Bíblia, porque eu tenho uma palavra de Deus para você, tá bom? Eu quero que você abra e peça em nome de Jesus, porque pedindo o nome dele ninguém vai negar, né? Em Romanos no capítulo de número 8, nós temos um texto muito conhecido mesmo, muito falado, muito enunciado e anunciado. Eu tenho visto isso, então, só que existe sempre aquela preocupação, né, da maneira como tem sido feito isso. Eu quero tentar, a minha proposta é esclarecer esta palavra. Então, Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, é o texto que nos diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais uma vez, mas em todas essas coisas, olha a leitura. Na leitura a gente já vai tendo discernimento. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que glória, que maravilha, irmãos. Eu quero falar sobre esses mais que vencedores. A mensagem é essa, mais que vencedores, tá bom? É uma bênção da parte de Deus. E eu fico olhando já esse texto, e uma das regras de hermenêutica, para a gente entender melhor, é fazer perguntas ao texto. E uma que não tem como escapar é por que o apóstolo Paulo, que é o autor desta epístola aos Romanos, por que o apóstolo Paulo chama aqueles crentes que estavam em Roma de mais do que vencedores? Hein? Será que essa pergunta já te passou pela cabeça? A igreja que estava lá, naquele lugar? Porque a gente tem que perguntar para conseguir ter as respostas. Aliás, para saber o que é mais do que vencedor, você tem que saber primeiro o que é vencedor. E o que é vencedor? Segundo qual definição eu preciso entender para saber realmente o que a Bíblia está falando de ser um mais do que vencedor? São perguntas como essa que nós temos que parar com atenção para pesquisar, para buscar em Deus, seguir a orientação do Espírito Santo e ver, em cima da informação, em cima do conhecimento, qual é a revelação que Deus tem para as nossas vidas. Isso é muito importante. É bem certo que eu já disse, o apóstolo Paulo foi o autor desta epístola. Na verdade, a gente falou autor, mas ele é o escritor. E, por incrível que pareça, Romanos, quem escreveu mesmo, literalmente, foi Tércio. Ele diz isso lá no capítulo 16, no finalzinho, você pode procurar. Ele fala, eu, Tércio, que escrevi essa carta. Mas é porque ele era chamado de amanuense. Um amanuense era como se fosse um escrivão. O escrivão, ele ficava ali, alguém que está ditando para ele e ele ia transcrevendo. Porque o apóstolo Paulo, ele apanhou demais, irmãos. Ele apanhou muito, ele ficou com problema nos olhos, quem sabe, problema nas mãos, na circulação, enfim. E aí o que acontece? Muito provavelmente ele não estava conseguindo mais escrever, e então ele pede para Tércio, que vai ser o amanuense, que vai escrever sem acrescentar e sem tirar. Simplesmente o que ouviu ele vai passar. Mas ali fica o escritor como Paulo, porque o autor mesmo da Bíblia é Deus, né? Então não tem como fugir disso. Mas ele usa ali esses diversos escritores, ainda que levando o nome de autor da epístola. O apóstolo Paulo, essa igreja de Roma, para poder entender, é a única igreja que ele não fundou fisicamente. Ele, na verdade, não tem registro de que ele até tenha ido nessa igreja visitar os irmãos. Inclusive, nesse mesmo capítulo 16, lá no finalzinho, é uma outra mensagem que Deus já tem me dado, que ele fala que ele ficou impedido, até que eu já ministrei essa palavra, ele ficou impedido de ter com os irmãos. Ele estava lutando, mas ele estava sendo impedido. Era um impedimento na vida do Paulo poder ir lá. Porque quando ele vai a Roma, ele vai simplesmente para pregar o evangelho ao imperador, e depois de falar com o imperador, testemunhar de Cristo, ele vai receber o seu decreto de morte e então vai entregar a sua vida ao Senhor. Então ele nunca esteve lá. Mas aqui ele trata de uma doutrina muito importante, que é a justificação pela fé. E isso já é muito importante, principalmente nesse capítulo 8, onde nós lemos um versículo que fala, mas em
todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Tá bom? E essa igreja lá de Roma, ela era composta tanto por alguns judeus, que muito provavelmente estiveram no Pentecoste, viram aquela coisa toda, e quando voltaram, porque vieram para celebrar, para adorar ali em Jerusalém, na festa do Pentecoste, quando voltaram convertidos com aquilo que tinha visto, com a pregação de Pedro, que mais de 3.000 almas se converteram ali, e então quando voltam lá, Paulo ele está com a função de arrumar essa igreja, de doutrinar, porque foi Paulo que doutrinou as igrejas de Cristo. Isso é muito interessante. Então ali tinha judeus, mas também tinha muitos gentios. E muitas vezes dava muito conflito por causa disso. Por quê? O judeu achava que a salvação era só para ele. Tanto que alguns não quiseram sair de Jerusalém. Teve que vir perseguição para poder sair. E os gentios, eles não tinham que cumprir as normas da antiga aliança, como o judeu que segue ainda algumas culturas judaicas. E teve até uma confusão, um primeiro concílio, que é lá em Atos 15, teve que acontecer para disseminar. Então, dissipar essa confusão. Então, o que acontece? Esse versículo 37, porque se você for pela lógica, está vindo do 1, 2, está tratando vários assuntos, tratou do assunto do pecado do 1 ao 3 de forma muito rigorosa mesmo, tanto que ele vai falar no capítulo 3 que todos os pecados destituídos estão, afastados estão da glória de Deus, e só é justificado gratuitamente pela graça e pela redenção que é em Cristo Jesus. Ele fala isso no capítulo 3. Aí no capítulo 4 ele começa o assunto principal da epístola, que é a justificação pela fé. Ele vem falando dos frutos da justificação pela fé no capítulo 5, usa até a figura de Abraão como esse camarada, que é um grande exemplo para nós. Ele fala do pecado e da graça, ele fala que a graça nos livra do domínio do pecado. A gente, não é que a gente nunca mais vai errar, mas a gente não vive dominado pelo pecado, tá? E Paulo ele fala isso aqui no capítulo 6, muito forte. No 7 ele fala que vai ter uma luta por causa disso. Nós somos livres, mas continuamos vivendo neste corpo de pecado ainda. Ele fala, quem me livrará do corpo desta morte? Esse corpo dessa morte, porque havia uma punição, era uma punição, ele usa, é uma ilustração que Paulo faz, né? Porque ele diz, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, muitas vezes eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque quando a pessoa ela cometia um delito, tinha uma punição de carregar sobre o seu corpo, sobre as suas costas, o corpo de um defunto. Principalmente se ele matou a pessoa, ele tinha que carregar a pessoa até a pessoa apodrecer. Meu Deus do céu, cara, que punição maluca é essa? Mas a pessoa ia andando pela cidade, para todos verem que ele estava carregando o seu próprio pecado. E ele andava falando essa frase, quem me livrará desse corpo de morte, desse cheiro de morte, dessa coisa de morte. Só que ali era uma coisa externa. Paulo ele fala que isso é aqui dentro. É uma luta, é uma batalha espiritual tremenda. Todos os dias a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É uma luta constante, sem tréguas, irmãos. Sem tréguas. Você pode tirar férias do trabalho, férias da igreja, férias da escola, férias dos amigos, você pode tirar férias da família, pode tirar férias até de você mesmo, mas você não consegue tirar férias na batalha espiritual. Porque o dia que você abaixa suas armas, o diabo te pega. Porque ele também não tira férias. Tá avisado aí? Então ele vem seguindo, quando chega no capítulo 8, apóstolo Paulo vem tratando que, já que nós fomos libertos do domínio do pecado, hoje não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. E ele vem relatando uma porção de coisas que fala sobre os que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E então participam das coisas de Deus, daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Aí ele vem falando da intercessão do Espírito Santo, porque temos dois que intercedem por nós, Jesus junto ao Pai e o Espírito Santo junto a Jesus e ao Pai, levando as nossas orações como gemidos inexprimíveis. E então quando ele chega aqui a partir do versículo 31... na minha epígrafe vem dizendo que fala sobre os mais do que vencedores. Não é só vencedores, são os mais do que vencedores. E aí, irmãos, é que é a questão. Porque a maioria das pessoas só pega o versículo 37 para quê?
para falar sobre o versículo 37, porque ele é como um jargão evangélico, um jargão gospel, ele soa bem, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, então você é mais do que vencedor sobre todas as coisas que vierem contra a tua vida. Então, é sobre isso que eu quero falar, tá bom? Eu quero falar sobre isso, entre tantas coisas que eu quero falar. E quero começar fazendo uma pergunta e trazendo a resposta dessa pergunta que eu já fiz lá no início. Porque é que Paulo, ele chama a igreja lá em Roma, aqueles irmãos, de mais do que vencedores. Que orientação apostólica maravilhosa que então Paulo ele vai deixar para aqueles irmãos naquele lugar. E aí, eu quero, antes de falar do mais do que vencedor, definir o termo vencedor. Ok? Aprendi isso. Isso é muito maravilhoso. Só que você vai perguntar, pastor, o que é ser um vencedor? E aí eu vou te dizer, vai depender do seu ponto de vista. Vai depender de qual ponto de vista você quer analisar para poder entender. Ok? Deixa eu explicar então que vai ficar melhor. Por exemplo, se você vai ver o que é ser um vencedor pela filosofia triunfalista desse evangelho humanista e antropocêntrico, você vai ter uma definição. Por que antropocêntrico? Por que humanista? Porque o homem se tornou o centro de todas as coisas nesse novo evangelho pregado por aí. E é perigoso, porque Paulo falou que se ele mesmo, ou até os anjos do céu, viessem pregando um outro evangelho, que não era para receber. Mas esse foi bem recebido. Uma filosofia triunfalista, nunca nada vai dar errado, tudo sempre vai dar certo. Enfim, você quando vai pesquisar o que é ser mais do que vencedor por aí, você vai ter uma definição. Agora, se você for usar as leis exegéticas da interpretação, o resultado vai ser um pouco diferente. Porque você vai entrar em choque entre aquela questão de ter ou de ser. Hoje as pessoas querem mais ter do que ser. E isso, o evangelho, ele vai totalmente na contramão. Aliás, isso é uma outra mensagem que eu estou preparando, na contramão. Porque nós estamos na contramão do mundo, irmão. Se você for ver direitinho, se você for fazer a comparação e só pegar os evangelhos, não precisa pegar a Bíblia toda, nem o Novo Testamento todo. Se você pegar ali só o que Jesus ensinou, Jesus ele ensinou os discípulos, os apóstolos, irem na contramão do mundo. Ele vai falar que quem quiser ser maior tem que ser o menor, que quem quiser ser honrado tem que servir. É por aí, irmãos. Quem quiser viver tem que morrer. Parece um paradoxo. E é uma mensagem paradoxal, verdade. É verdade, irmãos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, ainda para a gente entender melhor, trabalhando ainda com esses significados, eu pesquisei. Eu pesquisei no dicionário comum. Você pode pegar qualquer dicionário, ou na internet, ou o seu de casa, ou do seu celular, enfim. No dicionário diz que vencedor é aquele que vence, ou aquele que já venceu alguma coisa, né? Ele é um vitorioso. O dicionário diz que vencedor é alguém que conseguiu vencer na vida. Que legal, né? Que o dicionário também diz que o vencedor é aquele que foi premiado por ter vencido, ou seja, ele venceu alguma coisa, ele fez um concurso, e aí ele é premiado porque ele venceu, ok? Vamos supor uma corrida, ele treinou, se esforçou, aí ele correu e venceu a corrida, aí ele recebe um prêmio por ele ter vencido a corrida. Só o vencer a corrida não foi suficiente, ele ainda foi premiado por vencer a corrida. E esses são os significados do nosso dicionário. Tem mais, é aquele ou alguém que supera uma dificuldade. Ele consegue, com seu esforço próprio, com sua sabedoria, com seus conhecimentos, com a sua força de vontade, com o seu bom ânimo, ele consegue fazer o quê? Ele consegue vencer na vida, ele consegue estudar, trabalhar, conquistar. Irmãos, e você vai falar, e tem alguma coisa de errado nisso? Não, claro que não. Aliás, a Bíblia diz que Deus, ele abençoa o esforçado. O que é que ele falou para Josué quando Josué estava preocupado que Moisés tinha morrido e agora ele tinha que pegar o povo e entrar na terra prometida?
Josué 1,9 é muito conhecido. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Foi isso que Deus falou. Tenha força de vontade, revigore a sua vida, se esforça. Lá no Salmo 89, se eu não me engano, isso, no versículo 20, vai dizer que Deus procurou um esforçado e encontrou, e com o seu óleo o ungiu. E ele fala ali no versículo 20 de Davi, que Davi também era uma pessoa bem esforçada, né? Esforçada para cuidar das ovelhas do pai, para defender as ovelhas do pai, para defender o nome do Senhor diante do gigante Golias. Então Deus, ele procurou um esforçado, ele encontrou um e ungiu ele com o seu santo óleo. Então Deus, ele abençoou o teu esforço, tá bom? Então você sabe que você tem que ter a sua parte de bom ânimo, de esforço. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas precisávamos ter apenas bom ânimo, porque Ele já venceu. É aí que é o X da questão. Esse versículo é o X da questão quando eu faço uma conexão aqui com o que Paulo está falando à igreja lá em Roma. Isto é maravilhoso, irmãos. Por quê, pastor? Porque o significado de vencedor, segundo a Bíblia, ele não é exatamente conforme estava no dicionário. Você vai ver pessoas vencendo na Bíblia, Deus abençoando o esforço. Você vai ver muita luta, principalmente até o último profeta no Antigo Testamento. Após Cristo realizar a sua obra na cruz do Calvário, as coisas mudam no sentido do que nós precisamos entender do que é verdadeiramente ser um mais do que vencedor. Eu digo isso, irmãos, porque tem gente aí sofrendo, porque está comparando a sua vida à vida de outras pessoas que, por causa de esforço, tempo e oportunidade e preparo, estão conquistando no mundo aí o seu pedaço, tem as suas coisas, consegue comprar carro, casa, viajar, consegue fazer as coisas que a sua conquista lhe proporciona, e aí então o crente fica olhando e fica vendo que ele não tem tudo isso, e ele é uma pessoa tão cheia de fé, e ele é um dizimista fiel, e ele vai nos cultos, ele ora a Deus, ele evangeliza, trabalha para o Senhor, ele não vê esse ser mais do que vencedor, porque ele está comparando o espiritual com o físico, e não pode ser dessa forma, irmãos. Ainda que há reflexo de um na vida do outro, no mundo espiritual, no mundo físico, e no mundo físico, no mundo espiritual, não pode se comparar que seja a mesma coisa, que não é, ok? Então na Bíblia, segundo a Bíblia, nós vencemos, mas não é por nossas forças, sabedoria ou habilidades. Nós vencemos por causa de Jesus. Nós vencemos porque Deus em Cristo, Ele vai nos conduzir à vitória. E muitas vezes, nós só vamos apenas, nem ter o esforço, é só ter o bom ânimo, que foi o que Jesus falou em João, quando ele falou lá em João 16, que ele fala lá com os discípulos, para ter bom ânimo. Escute, irmãos, você vai lembrar lá no Antigo Testamento muitos personagens. Mas, por exemplo, lembra dos amigos de Daniel, chamados, conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abidnego, e o próprio Daniel? Olha só, irmãos, como eles se tornaram mais do que vencedores naquela situação sem ter que lutar. Eles simplesmente confiaram em Deus. Jesus não tinha vindo ainda fisicamente, a não ser em algumas manifestações chamadas de teofania, mas Jesus não tinha realizado a sua obra da cruz ainda. Então, a sua fé em Deus é que mantinha eles, a emuná, a fé em Deus que eles tinham, na fidelidade do Senhor. Eles ficaram de pé diante do toque dos pífaros, dos sons de instrumentos, para se curvar diante da estátua. Não se curvaram, foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais. E o que é que aconteceu, irmãos? Nada aconteceu. Você vai falar que isso foi obra de que eles se esforçaram para não se queimar lá dentro? Não, irmãos. Eles venceram por causa de Deus. Por que eles foram parar na fornalha de fogo? Porque Deus não quer te livrar da fornalha. Ele quer te livrar na fornalha. Porque te livrar da fornalha é uma glória, vamos botar uma glória 10% para ele. Mas te livrar na fornalha é uma glória 100% para ele, porque não tinha como
Não tinha como eles sobreviverem àquilo. A mesma coisa é a história de Daniel sendo jogado na cova dos leões. Não tinha como. Leões famintos, irmãos. Porque depois que Daniel é retirado de lá, o próprio rei Dario, ele fala o seguinte: joga essas pessoas que fizeram fazer esse mal contigo, Daniel. E mandou jogar aqueles homens dentro com suas famílias, dentro da cova com leões, e ainda no caminho eles foram despedaçados. Que obra é essa? É obra humana? Eles fizeram mágica lá dentro? Já não seria físico, já seria um sobrenatural, se fosse mágica, mas não foi. Foi o poder de Deus. Foi o poder de Deus. E esse poder de Deus se manifestou em Jesus e na obra que ele fez na cruz do Calvário. E aí a gente começa a perceber porque Paulo é o cara que sofre tanto, mas é capaz de dizer em Filipenses 4,13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por que é que ele pode todas as coisas se ele está sendo preso, se ele foi chicoteado, se ele foi traído pela sua gente, pelos judeus e pelos romanos, pelos povos? Ele passou no abismo, foi dado como morto, passou fome, frio, nudez, sofreu um naufrágio. Ele levou 5 quarentenas menos 1, irmãos. Ele apanhou muito de chicote. Do seu povo tinha a quarentena que era 39, era para ser 40. Aí tirava uma de cada uma quarentena. Então dava 39, ele levou 5. Meu Deus do céu, irmãos. Só que os outros povos chicoteavam sem medida. Ele apanhou muito, ele teve problema na vista de tanto que ele levou chute, pedrada, soco. E aí você vai falar, onde está o mais que vencedor aí? Por quê? Porque vamos comparar a Paulo ser alguém da elite da época, tendo a sua carruagem do ano, o seu cavalo que veio do Egito, e fica comparando com as coisas que pode ter, o ouro, a prata, o palácio, e você pode ter tudo isso, irmãos. Mas não é isso que te classifica como mais do que vencedor. Aliás, você não é mais do que vencedor pelo teu esforço próprio. Não. Pela tua fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é que Paulo ele quer dizer quando diz que nós somos mais do que vencedores? E aí nós temos que parar de fazer essas comparações. Mundo espiritual e mundo físico. Porque quando você vê Jesus sendo crucificado, ainda que nos filmes, ou então nas novelas, ou quando você lê a palavra de Deus, quando você vê o Cristo, Filho do Deus vivo, o Messias tão esperado, morrendo, irmãos. Ele morreu, mas ele morreu fisicamente. O corpo padeceu. Ele rendeu o seu espírito. Mas, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia. E porque ele ressuscitou, espiritualmente ele venceu. Fisicamente ele perdeu. Porque ele morreu. Eu não estou desmerecendo o meu Cristo, não. Fisicamente ele morreu, ele morreu mesmo. As pessoas querem falar, não, Jesus não morreu, ele não morreu. Não, ele morreu, porque para ressuscitar tem que ter morrido. E ele venceu a morte ao terceiro dia. É esta a nossa vitória. Porque o texto, irmãos, fala, mas em todas essas coisas, eu explico isso agora, porque a hora vai, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aquele que nos amou conquistou a vitória. Lá em João ele fala, tenha bom ânimo, porque eu já venci este mundo. E ele fala isso de forma profética, porque ele ainda estava vivo fisicamente, falando com os discípulos. Falou, calma gente, vocês só têm que ter bom ânimo. Porque eu já venci este mundo. E vou mostrar isso lá na cruz do Calvário. Irmãos. Vamos entender aqui esse versículo em duas partes. Primeira parte. Aqui, antes da vírgula. Mas em todas essas coisas. Que coisas que ele está falando? Aí entra a lei de interpretação. Hermenêutica, irmãos. É só olhar o contexto. Paulo está falando, mas em todas essas coisas. Aí as pessoas colocam um montão de coisas nessas coisas que não tem. Tem que entender isso aqui. O versículo 31 em diante fala assim, que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É Deus que vai fazer.
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O Espírito intercede por nós e Jesus intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Olha quantas coisas, ó. 7 males. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas indo para o matadouro. Mas em todas essas coisas que foram faladas, que coisas? As acusações, as condenações que vêm contra nós, as tentativas de nos separar de Deus, que é a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, e todas essas coisas por amor a Cristo e ao seu evangelho. Sabe por quê, irmão? Tem gente sendo perseguido, mas é porque é caloteiro. Está sendo perseguido, está sendo caçado. A agiota está batendo na porta, está mandando bandido e aí pegar. Por quê? Porque pegou dinheiro ilícito. Ou então comprou coisa e não pagou. Ou então fez uma moção de besteira e aí está sendo perseguido. Fala, irmãos, olhem por mim porque eu sou crente, estou sendo perseguido. Está sendo perseguido por outros motivos. Paulo está falando que é isso aqui, ó. É sobre essas coisas que nós somos mais do que vencedores. Nível espiritual, nível emocional, nível físico, tudo. Em todas essas coisas aqui, olha esses males, a tribulação, a angústia é aqui dentro, ó, perseguição é por fora, fome, nudez, tudo isso, irmãos, perigo, espada, lutas, enfim. E aí ele fala aqui, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que termina o versículo falando, mas em todas essas coisas somos, não é que seremos ou já fomos um dia, nós somos, é agora, é tomar posse hoje desta verdade pela fé na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora escute, porque estava demorando para eu fazer uma definição aqui de uma raiz da palavra, né? O termo aqui, mais do que vencedores, é upernikomen. Upernikonen, que significa, em grego, super vencedores. Aqui pelo contexto, nós somos mais do que vencedores, não é porque nós somos poupados das dificuldades, aleluia, mas nós somos mais do que vencedores porque nós passamos pela dificuldade e vencemos com aquele que nos amou, que é Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Pastor, mas aí não tem glória, porque eu quero dar o meu testemunho e falar que eu orei, eu jejuei e a vitória veio porque eu subi o monte, eu desci o monte. Olha, você tem que fazer todas essas coisas porque essas coisas fazem parte da vida piedosa do cristão. Aquele que quer andar em santidade, se separando todos os dias do pecado e vivendo cada dia mais para Deus, tá? Mas não são essas coisas, irmão. Na verdade, é nós acreditarmos na obra da cruz, confiarmos no que Jesus fez e que Ele intercede por nós e que o Espírito Santo leva as nossas orações e o Pai, Ele nos abençoa. Foi isso que Jesus falou lá em João ainda. Ele falou para os discípulos em João 14, Ele falou que o Pai vai nos ouvir por causa dEle, por causa do nome dEle, irmãos. Irmãos, é verdade. Isto é simplesmente maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui, ó, João 14, no versículo 12, ó. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que és, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Vai ser feito, irmãos, por causa de Cristo. Não por causa do pastor, não por causa da pastora, do ministro, do servo. Não, irmãos. Quem venceu a morte foi Jesus, aleluia. O mérito é todo de Cristo. A vitória é de Jesus, ok? Mas, irmãos, aqueles que então assumem esta verdade, né, por fé no seu coração e acreditam, como parte do seu esforço, do esforça-te e tem bom ânimo,
eles vivem de uma maneira também diferente nessa terra. Tem um estilo de vida diferente. Se eu sou um mais do que vencedor, eu também não tenho que só cruzar os meus braços, cruzar minhas pernas e ficar esperando, né? Vamos esperar o que vai acontecer, o que Deus... Não, irmãos. Eu falei lá atrás que Deus abençoa o nosso esforço. Nós não podemos fugir dessa verdade. E aí, há um estilo de vida para aqueles que são chamados de mais do que vencedor, porque afinal de contas você também não vai receber esse título e não fazer nada, né, irmãos? Tem a nossa parte humana, né, física, emocional e até espiritual que nós temos que fazer para mostrarmos que somos participantes desta graça. Temos que ter uma vida que motive as outras pessoas, incentive as outras pessoas a mudar de vida. E não é só para ter conquistas nessa terra, pode ter, mas é principalmente ir morar no céu, lugar que já foi conquistado por Jesus Cristo para cada um de nós. Escute, irmãos. Em João 16,33, Jesus ele falou, olha uma característica de quem quer realmente se portar como mais do que vencedor. Ter bom ânimo. Em 1 Coríntios 15,58, Paulo ele fala que uma outra característica ela é de forma trina. Tem que ter firmeza, constância e abundância. Porque ele fala que, no demais irmãos meus, esse é outro texto, é de Efésios 6, ele fala lá em Coríntios, 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, uma característica de quem já é mais que vencedor é que ele tem firmeza, ele tem constância, ele tem abundância. Ele não se estremece por qualquer coisa que acontece aí não, tá? A terceira característica está aqui em Romanos mesmo, no capítulo 12, esse é muito grande, do 9 em diante, que fala as diversas aplicações do amor, né? Que o amor não seja fingido, se apegue ao bem ou não ao mal, amai-vos cordialmente, não seja vagaroso no cuidado, mas sede fervoroso no espírito, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunique com os santos nas suas necessidades, seja hospitaleiro, abençoe os que vos perseguem, eita Jesus, e abençoe e não amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, mas chore com os que choram, sejam unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, sua sabedoria tem que vir de Deus, a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas, se for possível, quando tiverem vós, tende paz com todos, não vos vingueis, e ele vai falando, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é um estilo de vida de quem é um mais do que vencedor, que confia na obra da cruz do que Jesus fez e sabe que Deus lhe dará vitória sobre as coisas aqui na terra, mas principalmente nos conduz todos os dias para uma eternidade de glória que Jesus conquistou para cada um de nós. Tem mais, irmãos. Aqui, em Filipenses 13, 14, capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo fala que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ou seja, esquece o passado e avança para o futuro. Aleluia, irmãos! Esquece o passado e avança para o prêmio. O nosso prêmio é o céu, é Jesus, é chegar lá, irmãos. É isso aí, receber a coroa da vitória, e a coroa da vida, e a coroa da justiça. 3 coroas é outra mensagem, né, irmãos? Aleluia! Aqui em 2 Timóteo 4, 7, Paulo fala que uma outra característica é que combateu o bom combate da fé. Só encerra a carreira quando terminar o combate. Ele estava falando para Timóteo, eu estou indo daqui para o julgamento, eu vou morrer, eu já sei que eu vou morrer, mas eu combati um bom combate, encerrei a carreira e agora eu guardo a fé. Agora é com vocês que fico, porque eu já fiz a minha parte. Tá bom? Então, não pare enquanto não for o final. Ok? Isso é característica de mais do que vencedor. Tem mais, irmãos. Ainda em 2 Timóteo 2,5, ele chama Timóteo para sofrer com ele as aflições como bom soldado. Irmãos, uma característica de quem já é mais do que vencedor é que ele não se importa em sofrer por Cristo. Sabe por quê? Porque ele sabe que Deus, ele não nos livra do sofrimento, ele nos livra no sofrimento.
Ah, que glória, maravilha. E ainda em 1 João, no capítulo 5, no versículo 4, fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós vencemos o mundo com a fé que nós temos em Deus e em sua palavra. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero que fique bem definido que Deus, ele abençoa o teu esforço. Deus, ele vai abençoar a obra de suas mãos, como diz lá no Salmo 90, que é uma oração que no final fala para abençoar a obra de nossas mãos. Deus abençoa, ele abençoa o teu esforço, se você estuda, se você trabalha, se você se esforça. Agora, não são essas coisas que te caracterizam mais do que vencedor, porque isso sim é de acordo com um dicionário, com um evangelho triunfalista que vai querer falar que você que tem coisas, você é mais do que vencedor. E se você não tem, tem uma maldição sobre a tua vida. Não é dessa maneira, tá bom? A palavra de Deus não fala isso, e a palavra de Deus fala que é o único que é digno de receber toda a honra, glória e poder, é aquele que venceu a morte. E o único que venceu a morte vive eternamente, porque você vê histórias de ressurreições por aí, né? Até na Bíblia conta algumas. Mas o único que ressuscitou e não morreu e não morre nunca mais é o nosso Senhor Jesus. Confie na obra que ele fez na cruz do Calvário. Confie no que Jesus fez, porque alguém que morreu e depois venceu a morte e não morre nunca mais e vive glorificado, esse é alguém que eu quero entregar a minha vida e viver para ele, confiando nele para toda a minha vida, até chegar na eternidade. Pastor, mas se você não tiver coisas aqui na terra? Se eu não tiver aqui, não tem problema. O mais importante eu já tenho, que é Cristo, e sei para onde eu estou indo, para o céu. Mas se você tiver coisas, não deixe que isso se torne o seu Deus, tá? Porque Paulo ele fala que muitos querendo ir por esse caminho, lá em 1 Timóteo 6, ele fala o perigo das riquezas. Não é proibido ser rico, mas muitos que têm caído pelo desejo das riquezas têm trocado de Deus. Deixa Deus de lado e passa a servir a Mamon. E serviu a Mamon, tem hora que Mamon ele vem requerer o culto a ele vem requerer a adoração a ele. E isso é que leva as pessoas para longe de Deus e para o inferno. Então que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que esta palavra que de repente não era aquela palavra. Eu tinha uma palavra ali sobre Enéas, né, sobre um milagre. Eu tinha uma outra palavra lá sobre fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Falando sobre José, pela frente eu ministro uma palavra como essa, mas hoje Deus ardeu no meu coração sobre esta palavra, e que então você seja abençoado no nome de Jesus por aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, tá bom? Por isso que nós cantamos, né? Que coroamos